passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, nós ocupamos a tribuna desta emissora, a Vale TV, com o programa Novo Nascimento, que deseja a todos os irmãos que estão na audiência desse programa as mais ricas bênçãos do Senhor da parte de Deus. Nós queremos dedicar o nosso programa aos nossos irmãos do Guarani, da Vila Nova, os irmãos de todo o setor Floresta, e também nós queremos dedicar o nosso programa a Sapiranga, Campo Bom, São Leopoldo, Ivoti, Estância Velha, onde atinge as ondas sonoras desta emissora. Nós queremos, nesta oportunidade, falar sobre o último gigante que nós temos que vencer. Nós falamos que o primeiro gigante, a carne, o segundo gigante, o diabo, Satanás, a antiga serpente, e o terceiro gigante que nós temos que vencer para nós servirmos a Deus com inteireza de coração é o mundo. E nós queremos basear a nossa palavra no livro de 1 João, capítulo 2, verso de número 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como nós temos que vencer o mundo? Porque o mundo, eu já falei nos programas anteriores, que o mundo ele é atrativo. O mundo ele tem atrativo para a carne do ser humano. Anotei aqui, o mundo físico é bom e deve ser admirado como obra de Deus. O mundo físico é bom e deve ser admirado como obra de Deus. E o mundo é o espelho na qual brilha a perfeição de Deus. No mundo é o espelho na qual brilha a perfeição de Deus. Ora, se este mundo é bom, se esse mundo é atrativo, esse mundo pode facilmente envolver o ser humano e fazer com que o ser humano seja engodado, seja ludibriado por este mundo e passa ele, então, agora, ao invés de servir a Deus, ao invés de fazer a vontade de Deus, ele passa, então, a admirar as belezas que esse mundo há. O apóstolo São João, ele diz assim: não ameis o mundo, nem ameis o mundo, nem o que no mundo há. A Bíblia diz no capítulo 3, verso 16 do livro de João, que Deus amou esse mundo. Deus amou esse mundo. Mas ele não disse para o ser humano, para o homem, amar o mundo. Ele amou. Agora, o ser humano não pode amar o mundo. Por que o ser humano não pode amar o mundo? Porque o coração do homem é estreito e não pode conter dois tipos de amor. O coração do homem, ele é estreito e não pode conter, não pode ter dois tipos de amor. Porque se o homem ama o mundo, ele vai aborrecer a Deus. Se o homem ama a Deus, ele aborrece o mundo, fatalmente, ou vice-versa. O mundo afasta o coração do homem de Deus. O mundo afasta o coração de Deus. O mundo, o mundo invade a carne. O mundo invade a carne. Eu falei nos programas passados que agora, no mês passado, nós tivemos uma das maiores festas carnais que nós temos notícia, considerado uma das maravilhas do mundo, que é o carnaval. Ora, se o homem, por exemplo, amar o carnaval, ele vai aborrecer a Deus. Por que ele vai aborrecer a Deus? Por exemplo, a campeã, por exemplo, do Rio de Janeiro, a Mangueira, a Escola de Samba Mangueira, que homenageou Maria Bethânia, e eu estava lendo na reportagem que a Maria Bethânia, quando foi aceitar esta homenagem da Escola Mangueira,
ela consultou os orixás, ela consultou os guias, para ver se os orixás e os guias autorizavam ela a aceitar esta oferenda, aceitar esta homenagem. Ora, se ela vai consultar os orixás, ela não vai consultar a Deus, porque nós vemos então uma inimizade de outros deuses, uma inimizade contra Deus. Primeiro, ou nós servimos a Deus, ou servimos o inimigo das nossas almas. Ou nós fizemos a vontade de Deus, ou fizemos a vontade do inimigo das nossas almas. Quando ela vai consultar os orixás, ela então está dedicando aquela homenagem aos orixás, e Deus vai ficar de fora. Então, a carne, então esse atrativo do mundo, ele invade a carne e Deus fica de fora. Droga, nós vemos que muitas pessoas dizem que a droga é atrativa. Muitas pessoas dizem que a droga é atrativa. Ora, se a droga é atrativa, o homem é engodado pela droga. Agora, muitas vezes, engodado pela droga, a droga invade a carne do ser humano e muitas vezes faz o ser humano perder tudo. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando ali no meu trabalho material, como oficial de justiça, eu vi um jovem na sua tenra idade, apenas 21 anos de idade, e ele casado de pouco, ele foi engodado pela droga e enveredou para o vício da cocaína e terminou consumindo a firma que ele tinha, tudo na droga. Consumiu o carro que ele tinha, tudo na droga. Por quê? Porque a droga, então, invadiu a sua carne, não deixando lugar para Deus. Então, o coração do homem é muito estreito e não pode conter dois tipos de amor. O mundo afasta Deus do coração. O mundo afasta Deus do coração. O mundo invade a carne. Por quê? Porque nós temos várias concupiscências. Primeiro, nós queremos falar sobre a concupiscência da carne. A carne, a concupiscência da carne, nós vamos contemplar os prazeres carnais. Que vai entrar carnaval, vai entrar a droga, vai entrar a prostituição, vai entrar o homossexualismo, vai entrar o lesbianismo. São prazeres carnais que vão afastar o homem, a mulher, o jovem de Deus. Por quê? Porque são coisas que não têm lugar, é tão pequeno o ser humano que vai ter lugar para contemplar a concupiscência da carne e contemplar a vontade de Deus. Segundo, os deleites dos olhos. Os olhos, eles são atrativos, que muitas vezes nós somos atraídos, através dos nossos olhos, somos atraídos aos prazeres carnais. E aí vamos ficar longe da presença de Deus. Depois, a soberba da vida. A mente vaidosa almeja toda a grande pompa. A mente vaidosa almeja toda a grande pompa. Ora, Deus é humilde. Se a soberba da vida, ela almeja a grande pompa, nós vamos fazer com que a nossa vida esteja longe de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui anotar, por exemplo, meus irmãos, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Vamos ver o que disse Tiago. Tiago, no capítulo 4, versículo de número 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo,
constitui-se inimigo de Deus. E eu creio, meus irmãos, que o homem que quiser os prazeres carnais, os prazeres do mundo, através da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, ele vai fatalmente tornar-se inimigo de Deus. E tem muitas pessoas que não acreditam que exista Deus. Nós vamos ver o ateu que é amigo do mundo e inimigo de Deus, porque ele não vai crer que existe Deus na face da terra. Não vai crer que foi Deus que criou esse mundo. Não vai crer que foi Deus que criou esse mundo. Ele vai crer que esse mundo veio do que não é aparente, e esse mundo foi evoluindo, o homem foi evoluindo, então ele vai tornar-se inimigo de Deus. Porque o apóstolo Tiago vai dizer aqui, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí você vai ver, por exemplo, na prostituição. Vamos ler então no capítulo 1 de 1 Coríntios. Capítulo 1 de 1 Coríntios, vamos ver no capítulo de número 6, verso 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 13 e 14. O Paulo escreve aqui à igreja de Coríntios: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Ora, manjares é uma coisa boa. Agora, se o homem, por exemplo, deixar o manjar dominar ele, vai entrar então no pecado da glutonaria. E fatalmente vai ser inimigo de Deus. Porque Deus condena o glutão, condena a glutonaria. Por quê? Porque o manjar é bom, mas muitas vezes o manjar domina o ser humano, e aí ele passa a cometer um pecado de glutonaria que vai se tornar-se inimigo de Deus. No versículo de número 14, mas vamos voltar para o versículo de número 13, quando Paulo diz assim: porém Deus aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo nunca foi feito para a prostituição. O corpo vai ser para adorar a Deus. Mas muitas vezes o homem usa o corpo, porque ele agora está deixando-se dominar pelo mundo, e ele vai dominar pelo pecado da prostituição e vai oferecer o seu corpo, a mulher vai oferecer o seu corpo para a prostituição. O homem vai oferecer o seu corpo para a prostituição. E aí ele deixa de servir a Deus para viver momentâneo uma vida dissoluta fora do plano de Deus. O versículo de número 14 vai dizer, Paulo vai dizer assim: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então nós temos que guardar esse corpo. Nós vamos ver na próxima continuação deste programa, porque primeiro nós vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores e logo em seguida nós voltamos com a continuidade desta mensagem. Fique ligado, voltamos em seguida.